de luz, nasce do amor e nos conduz a paz nos envia. Agora. Então, partindo aqui para a segunda. Desculpa, gente. Partindo aqui para a segunda pergunta. Aliás, eu vou dividir em duas perguntas, viu, Nirvana? Para ficar mais didático para a gente poder entender. Então, na obra aqui, Passos e Curas Espirituais, de 1953, né? O que diz Venefredo de Toledo com está equilibrado em equilíbrio perfeito. O que é que a gente pode entender isso enquanto magnetizador, na hora de estar ali trabalhando? Se puder nos esclarecer. Bom, gente, eu tirei aqui já. Bom, gente, é o seguinte, Venefredo, ele nos traz como está em equilíbrio perfeito, né? A primeira condição para que o magnetizador ele possa magnetizar, né? Ele possa aplicar o magnetismo. A primeira condição que ele nos traz é que o magnetizador ele tem que estar com saúde, né? Saúde, em estado de saúde global. E isso realmente é a condição mais importante. Por quê? Qual é o nosso principal objetivo, né, como magnetizadores? É a gente conseguir o estado de harmonização fluídica do assistido. E a gente não pode conseguir isso se a gente não estiver bem, né, de saúde. Como é que a gente vai oferecer algo que a gente não tem, né? Se a gente não estiver bem de saúde de uma forma global, não tem como a gente aplicar o magnetismo, não tem como a gente conseguir bons resultados através do processo de magnetização. Então, Venefredo já traz esse estar em equilíbrio. A primeira condição é essa, o magnetizador ele precisa estar em boas condições de saúde. E aí ele traz o conjunto, o equilíbrio perfeito seria o conjunto de duas coisas, né? No caso, o equilíbrio moral e o equilíbrio físico, né? E se a gente trouxer para a atualidade, o que seria essa saúde perfeita, essa saúde integral? Aí a gente sabe que já se tem um conceito mais completo, né? Hoje, na atualidade, a gente já considera que saúde completa, saúde integral é o quê? É a gente ter a saúde física, a saúde mental, a saúde emocional, a saúde espiritual e até mesmo a saúde social também, né? É preciso até a gente ter o lazer também, para que a gente possa ter esse estado de saúde integral também, né? Então, essa é a forma mais completa. E como nós vimos em programas anteriores, a gente viu o quê? A importância de duas questões primordiais para esse preparo do magnetizador, que é a questão mental e a questão emocional, né? Nessa preparação do magnetizador. Então, como é importante o magnetizador ele ter esse controle mental e esse controle emocional. Então, gente, se a gente for analisar a atualidade, né, nós trabalhamos sim, pegamos muitas problemáticas físicas, mas se a gente for reparar, né, o grande mal da atualidade é o quê? A depressão, é a ansiedade, são os problemas emocionais, né? A gente pega, assim, tem as problemáticas físicas, sim, muitas, mas a gente vê que cada vez mais cresce o percentual
de pessoas com depressão, de pessoas com ansiedade. Então, o magnetizador, ele precisa cada vez mais ter esse autocontrole, né? Como nós vimos em programas anteriores. Estar preparado mentalmente, emocionalmente. Então, esses aspectos são muito importantes, né? Então, Venefledo, ele traz esses dois aspectos que ele diz, o equilíbrio moral e o físico, mas nós sabemos na atualidade que é bem mais amplo, né? Que é todo esse conjunto físico, o aspecto mental, o aspecto emocional e o aspecto espiritual também, que é muito importante, né? Muito importante. Aí, inclusive, Eliandro aí bem destacou a importância da prece, da gente se preparar também espiritualmente falando. Então, na verdade, é um conjunto de aspectos aí que a gente tem que dar importância nesse preparo nosso como magnetizador, né? E não é uma coisa só antes de magnetizar, tem que ter uma constância na nossa vida, né? Não é apenas antes dizer, não, eu vou magnetizar agora, aí só antes, alguns minutos antes. Não. Tem que ter uma constância na nossa vida, né? Essa preparação. É muito importante isso. Aí, Venefledo, ele vai citando, né, alguns passos que são importantes nessa preparação do magnetizador, que o magnetizador deve seguir para se preparar para magnetizar. Aí ele traz como primeiro passo importante a questão da alimentação. Aí o que é que ele diz? Que o magnetizador ele deve procurar ter uma alimentação equilibrada, uma alimentação regrada, nas horas certas. Aí ele enfatiza a questão da carne, né? Que o magnetizador deveria evitar a carne e o chocolate, porque ele considera como alimentos que são contrários aos bons fluidos, né? Aí a gente pode comparar, como nós estamos fazendo um estudo comparativo, nós podemos trazer para a atualidade, como, por exemplo, o que é que Jacó pensa a respeito disso, né? Enquanto Venefledo ele faz essa recomendação que o magnetizador não deveria comer carne nem chocolate, né? Que os magnetizadores deveriam ser vegetarianos, né? Na atualidade, Jacó ele já não é tão radical, né? Na atualidade, o que a gente percebe é que a recomendação vai mais no sentido do equilíbrio, né? Da gente procurar ter uma alimentação equilibrada, ou seja, nem para menos e nem para mais, né? A gente procurar ter uma alimentação mais saudável, é o mais importante de tudo, né? E, assim, uma alimentação que não seja tão condimentada, né? Que não seja tão gordurosa, porque é isso que vai fazer mal, tanto para o próprio magnetizador, como para o assistido, né? Porque isso aí pode influenciar na qualidade do fluido, né? Do fluido, e isso pode sim fazer mal para o assistido, né? Então, a palavra mágica, gente, é equilíbrio, no caso, né? E sempre que a gente for magnetizar, a gente tem que ter esse cuidado com a alimentação, por exemplo, não ir magnetizar sem se alimentar direito, né? A gente precisa se alimentar direito antes. Por quê? Porque os nossos centros vitais, eles passam a funcionar de uma forma mais ativa, que é o que a gente conhece como usinagem,
Então, mesmo que a gente não vá atuar com concentrados, com técnicas concentradas, mesmo que a gente vá realizar, por exemplo, só dispersivos, mas a gente vai usinar. Os centros vitais vão ali atuar de uma forma mais, né? Eles entram em processo de usinagem. Então, não é indicado que você vá magnetizar sem antes você se alimentar de uma forma adequada, porque você pode passar mal, você pode entrar em estado de fadiga fluídica, né? Então, a palavra certa é equilíbrio. E também não se alimentar em excesso, porque você também pode passar mal da mesma forma e pode comprometer o assistido. Outro passo que ele fala que é importante, Venefledo, é a questão da respiração, né? O magnetizador procurar prestar atenção na respiração. Aí eu tive a oportunidade de fazer, trazendo para a atualidade, eu tive a oportunidade de fazer um seminário com o Jacó, né? E ele indica, eu não sei se vocês já ouviram falar da respiração diafragmática, né? É uma respiração que ela é muito indicada, é uma respiração importante, onde ela trabalha o principal músculo da respiração, que é o diafragma, né? Então, quando a gente faz esse tipo de respiração diafragmática, o que é que acontece? Aumenta o aporte de oxigênio, né? Principalmente para o cérebro, para os tecidos, os sistemas do nosso organismo passam a funcionar melhor. Então, é uma respiração muito indicada. Então, Jacó, nesse seminário, ele indica que os magnetizadores possam fazer a respiração antes de magnetizar, né? Porque ela melhora a oxigenação. Ele também indica, por exemplo, você pode fazer, antes de magnetizar, alguns exercícios de alongamento, alguns exercícios nas suas articulações, exercícios simples, ativos livres, para preparar as suas articulações, né? Então, essa questão do exercício é importante, gente, porque prepara, né, o magnetizador. Quando a gente é sedentário, né, a gente vai sentir muito mais, porque se a gente dá 3, 4, 5 passes e a gente é sedentário, a gente vai sentir mais, né? Quem está começando é que sente mais. Então, essa questão da atividade física é importante também, né? Fazer algum tipo de atividade física regular. Isso não só para quem é magnetizador, mas para todo mundo. É importante para a saúde, né? E ele fala também a questão do excesso de exercício, que também pode causar a fadiga. Então, a gente vai vendo que é sempre a palavrinha mágica do equilíbrio, né? Sempre o equilíbrio em tudo. E o quarto passo, que Venefledo fala, é a questão do sono, né? A questão do sono, que é o recomendável para todo mundo, não só para quem é magnetizador, né? Mas para todos nós, que é a questão de 7 a 8 horas por noite, que é aquele sono que nos dá um descanso. E nada em excesso também, dormir demais também, né? Então, são aquelas recomendações básicas para a saúde, né? Da gente se preparar aí. Então, o que, na verdade, a gente vê, todas essas recomendações são o quê? A gente procurar ter uma vida mais saudável, né? Uma vida mais equilibrada, e a gente procurar, assim, evitar tudo que a gente vai ter desgaste energético, né?
tudo que a gente possa ter desgaste energético. E como eu disse, a gente ter aquela constância, né? Mas também, principalmente no dia anterior, que a gente for magnetizar, né? Isso fisicamente falando, mas também a gente pensando no conjunto, né? Que eu falei, porque a gente precisa estar bem com relação a todos esses aspectos, né? É isso aí, Eliandra. A primeira pergunta, eu acho que eu respondi, né? Pronto, Nilma, você falou aí dos aspectos físicos, né? A questão da respiração diafragmática, a questão da carne, do repouso. Inclusive, essa questão da respiração diafragmática eu aprendi muito com minha amiga Gisele, né? Ela sempre dá essa dica pra gente e é muito bom. Em outras correntes também a gente estuda muito a respiração positiva, respiração negativa e por aí vai. E dá justamente uma diferença enorme na hora de magnetizar, né? Mas tem uma questão aí que ele bate na tecla, que eu acho. TV Chico Xavier, a sintonia do bem. Acesse tvchicoxavier.com. E nestas voltas eu vou cantando a canção tão feliz que diz: ai lili, ai lô. Por isso é que sempre contente estou. Ai lili,